Olá, pessoal. Vamos então à aula 2, então, que a gente vai ter sobre a parte termoquímica, né? Vamos começar pelos fatores que influem nas entalpias das reações. O primeiro fator que a gente vai trabalhar é a quantidade das espécies químicas. Quer dizer o quê? Quanto mais eu tiver na minha espécie química, ou seja, se tu dobrar, triplicar, quadruplicar a quantidade, vai aumentar a quantidade que tu vai ter de energia na mesma proporção. Se eu dobrar a reação, por exemplo, a minha energia vai dobrar. Se eu diminuir pela metade a quantidade, a minha energia vai diminuir pela metade e assim por diante. Então, o primeiro fator é quanto mais tu tiver, mais energia tu vai ter, tá? Na mesma proporção. O segundo fator que eu vou ter são os estados físicos dos reagentes e dos produtos. Como assim? Imagina só três reações que eu tenho aqui, todas elas iguais. Notem que eu tenho o mesmo reagente, comecei com a mesma coisa nos três e tenho aqui de final o mesmo produto. A única coisa que vai diferir deles é o estado físico que se encontra o produto. Por exemplo, sólido, líquido e vapor. Então essas reações aqui foram colocadas para vocês evidenciarem bem, no caso, para vocês olharem bem como é que fica o ΔH, a variação do ΔH para elas. Então podem ver que o estado sólido é o estado que mais perdeu energia, porque perdeu 293. Ou seja, o cara que a energia está lá embaixo. Já quando tu tem água no estado líquido, né, mesma reação só que água no estado líquido, tu tem 286, ou seja, um intermediário. E aqui tem menos 243, ou seja, tu perdeu menos que os outros, né? Como assim? Fica mais fácil se a gente visualizar. Imagina só um gráfico. Tu tem lá a reação, H2 mais O2, só que tu tem lá estado vapor, então tu perdeu 243, ou seja, tu perdeu menos. Quer dizer, o que tu te restou mais energia. Agora, se tu está no estado líquido, tu perdeu um pouquinho mais, ou seja, tu está com menos energia ainda. Agora, se tu está no estado sólido, tu perdeu mais energia ainda, ou seja, tu é o cara que tem menos energia. Então, só mudando o estado físico já muda, no caso, a tua variação na entalpia. Já muda a tua energia que tu tem. Outro fator, por exemplo, que influi nas reações que a gente vai ter é o estado alotrópico. O que é o estado alotrópico? É a maneira como tu pode encontrar a mesma substância, tá? Do mesmo elemento, no caso, mesma composição química, mas eles estão agrupados de maneira diferente. Por exemplo, o exemplo mais comum que a gente tem é o carbono. Carbono existe na forma grafite e na forma diamante. Qual é o mais comum da gente encontrar? Isso, grafite. Grafite, perfeito. Tá. Imagina só tu chega ali, putz, esbarrei no diamante, que droga. Não, é mais fácil que grafite. Tanto que uma das suas propriedades que a gente tem é que o grafite ele é bem fraco. Tu pode quebrar com a mão. Experimenta quebrar um diamante com a mão. Então o que que tu faz? Tu tem ali as duas diferenças, só mudou o estado como estão organizadas os seus átomos. Então o que que a gente tem? A gente tem ali o carbono grafite chegando a CO2, ou seja, está chegando no CO2 também, os dois têm o mesmo resultado. Tá? E tu chegando o carbono diamante também no CO2. Só muda o que? A energia. O carbono diamante tem mais energia em si. Por consequência, quando tu faz a tua reação, ele vai liberar mais essa energia. Já o carbono grafite tem menos. Então, quando tu fizer a reação, vai liberar menos energia por consequência. Tá? Por isso que acontece a diferença. O estado alotrópico, como tu encontra uma equação termoquímica, como é que a gente pode ler? A gente lê ela da seguinte maneira. O que é esse 2? Esse 2 é o número de mols. Então, eu tenho 2 mols de hidrogênio gasoso ou de gases hidrogênios. Esse mais tu lê como? Reagindo com. Não tem nada aqui na frente, quer dizer que tem um, que nem na matemática. 1 mol de oxigênio gasoso, Gzinho de gasoso, então pode ser ou gás ou oxigênio. Esse aqui, essa setinha, tu pode colocar assim como formando, né? Produzindo também. E aqui que a gente lê 2 mols de H2O, né? Água, no caso, no estado líquido. O que é aquele ΔH? Lembra daquele ΔH que a gente comentou? Esse menos quer dizer o quê? Liberando 572 kJ.
E aqui o que significa? Tu garante essa reação a uma temperatura de 25 graus e uma pressão de 1 atm, 1 atmosfera. Tá? Isso que significa. Então, tudo que uma equação diz ali é uma frase que tu tem que interpretar. Tá? Então ali a equação química indica a variação da entalpia da reação, estados físicos das substâncias, condições de temperatura e pressão que elas mesmas processam. Ou seja, ela é uma maneira simplificada de conseguir todos os dados que tu precisa. Agora aqui, olha só. Se tu tem uma reação, uma equação química num lado endotérmico, no sentido oposto ela vai ser exotérmica. Tá? Isso sempre. Só que acontece um detalhe. Tem algumas reações que são irreversíveis. Teoricamente ela é possível. Teoricamente toda reação é possível. Só que na prática não. Por exemplo, tu queimou um papel. O fato de eu queimar um papel é o quê? Queima é exotérmica. Então quer dizer que para eu fazer o papel de volta seria endotérmico? Teoricamente sim, só que tu não consegue fazer o papel de volta das cinzas. Tá? Porque se formou gás, formou várias outras coisas. Tu não consegue fazer uma reação de volta. Tá? Então, teoricamente, sim, tem algumas reações que dá para te fazer tranquilo, na teoria toda ela é, tá? De um lado ela é exotérmica, do lado endotérmica, do lado endotérmico, do lado exotérmico. Então isso aí não muda, tá? O que a gente tem aqui, por exemplo? Tá? Considere a reação representada pela equação termoquímica. Então nós temos o quê? N2 mais 3H2 formando 2NH3 com ΔH de menos 2 quilocalorias, tá? Então o que tem? A quantidade de energia liberada será maior se o produto obtido for 2 mols de NH3 no estado líquido. Então o que acontece? Eu vou ter, se eu tiver, no caso, o NH3 no estado líquido, o que vai acontecer com a energia? O estado líquido é aquele estado intermediário. Quer dizer o quê? O estado de gás, o estado vapor, é o estado que menos libera energia. O estado líquido é o estado que liberou o quê? Um pouco mais. Então, o que vai acontecer? A quantidade de energia liberada será maior se o produto obtido for 2 mols de NH3, ou seja, a mesma coisa que tu tem aqui, só que em vez de gasoso e líquido? Sim. Por quê? Porque tu liberou mais energia só pelo cara estar no estado líquido. Gás é o cara que está com energia lá em cima, tá? O líquido está com energia no meio, liberou um pouquinho mais. O sólido é o cara que tem menos energia, ou seja, é o cara que liberou bastante. Então, o que a gente tem ali? Então, a energia liberada, então, ele aumenta nesse sentido, ou seja, o gás é o cara que libera menos, líquido é o cara que libera mais, sólido é o cara que libera mais ainda. E depois, o que a gente tem? Isso aqui é uma pequena reação estequiométrica, ou seja, a decomposição de 6,8 gramas de NH3 absorve 4,4 quilocalorias. Então, o que a gente tem? Primeiro, eu vou ver o seguinte. Eu tenho lá 2 vezes 17. De onde é que saiu esse 17? 17 saiu o seguinte. O N daqui é 14 e depois mais 3Hs. 14 mais 3, 17. Então eu estou dizendo o seguinte, ó. E o 2 é porque eu tenho 2 mols dele. Então esse 2 vezes 17 absorve quanto? 22 quilocalorias. É o que eu tenho aqui, ó. Então isso aqui está me dizendo o seguinte, ó. Que se eu tiver 17 gramas vezes 2, dá menos 22 quilocalorias. Absorve essa quantidade, que é o padrão que está aqui na reação. E se for 6,8? X, regra de 3, proporção. Aqui ele está dizendo o seguinte, que nessa reação aqui, ele está te colocando, está te dando que a cada, no caso, 2 vezes 17 gramas, no caso que tu vai ter ali, 34, absorve 22. 6,8 vai ser quanto? X. Então, teu X, só tu isolar. Esse aqui está multiplicando, esse multiplica esse, né? E esse multiplica esse, é regra de 3, tá? Vai ficar aqui esse, passa dividindo, isolando o X. Então, o que que tu tem? Tu tem que também estar correto, porque deu aquele valor. Então, isso que ele queria saber, olha, a decomposição de 6,8 absorve 4,4, então ele queria saber o seguinte, ó, faz a regra de 3 e vê se der 4,4 aqui, está correto também. Então foi isso que foi feito. A entalpia de formação da amônia é menos 11 quilocalorias por mol. Então o que a gente tem? Tá? A formação de 2 mols libera 22, correto? Entalpia de formação é entalpia para te formar 1 mol. Ué, ali eu não tenho para 2 mols, eu não tenho 22? E para 1 é quanto? Metade, que seria os 11. Então, essa aqui
está correta também. Então, o que eu tenho correta? As três. Tá? Estado padrão dos elementos químicos. Isso aqui é muito importante você saber o seguinte. O que é o estado padrão? O estado padrão é a forma mais comum que ele se apresenta. Tá? Por exemplo, vamos pegar o hidrogênio. Hidrogênio, a forma mais comum de encontrar ele é como? Gás. Tu não pega, opa, que droga, molhei meus pés num rio de hidrogênio. Não, não. Hidrogênio, na forma líquida, a temperatura é extremamente negativa. Tá? Tu não acha, tu acha que é estado gasoso mais comum. Tu não chega assim seguinte caminhando, bah, que droga, tropecei numa pedra de diamante. Não. É mais fácil o quê? Tu achar na rua um pedacinho de grafite. Ou achar uma pedra ali com grafite. Grafite é muito comum, tá? Então, essas são os estados padrões. A forma mais comum que tu encontra. Da mesma forma, a água, nossa temperatura ambiente, é mais comum de encontrar ela o quê? Como líquida. É uma substância simples. A substância simples é aquela que é formada por um único elemento, não importa quantas vezes tu repita ele. Tá? E também, para ser, se tu tiver substância simples no seu estado padrão, ou seja, sua forma mais comum, tu pode dizer o seguinte, aquela entalpia para formar ele, da energia vai ser zero. Então, o que a gente tem? A gente tem esses elementos, carbono, o carbono grafite, no caso, o oxigênio, fósforo vermelho, enxofre rômbico, nitrogênio e prata, são todos, então, uh, são todos que têm entalpia padrão zero. São apenas exemplos, tá? Mas é assim, de forma mais comum. Então, essas aqui são os seus símbolos, né? Então, o que a gente tem? Da mesma forma, nitrogênio, a forma mais comum de encontrar ele é o quê? Forma gasosa. Tu não encontra uma poça de nitrogênio líquido, tu não encontra, tá? Mas o que significa essa entalpia ou calor de formação? É a variação da entalpia envolvida na formação de um molde de uma substância a partir da substância simples correspondente a toda espécie em estado padrão. Quer dizer o quê? Imagina só, eu quero formar H2O, eu quero criar água. Tá? Para isso eu usei duas substâncias simples no estado padrão, que é o quê? O H2 gasoso e o oxigênio gasoso. Quer dizer o quê? A energia de padrão de formação deles são zero. Tá? E como é que eu consegui chegar nessa energia sabendo da água? Experimentalmente. Foi feito experimentalmente de várias substâncias e foi tido que eles pegaram da substância simples, que energia é zero, tá? E foram medir quanto é que eu vou gastar, né, para absorver ou liberar para formar aquela substância. E daí cada um chegou num valor. Esses valores ninguém precisa decorar, tá? Esses são valores tabelados. Tem um monte de tabela com esses valores. Só precisa entender que essa energia foi feita experimentalmente, tá? E foi feito o quê? A partir das substâncias simples no seu estado mais comum, por exemplo, hidrogênio gasoso, oxigênio gasoso, formando água no estado líquido. E daí que te deu o resultado da tua energia. Por exemplo, aqui da mesma coisa, eu tenho aqui o nitrogênio juntando com hidrogênio, formando NH3. Esse aqui é uma substância simples, ó, só tem apenas o N, não importa quantas vezes repita. O estado mais comum dele, que é o gás, o hidrogênio, se forma como um gás, então esses dois são zero a energia deles. E aqui, o que eu vou ter? Vou ter a formação do meu NH3. Então, experimentalmente, viram que a formação é menos 11 quilocalorias, que é quanto tu, no caso, precisou liberar para formar. Tá, mas como é que tu vai calcular essa entalpia? Tá? É simples, é só tu pegar, no caso, a entalpia final dos teus produtos e descontar dos teus reagentes. Como é que tu vai fazer isso? Vamos pegar aqui o exemplo, que é a maneira mais simples. Tem essa reação química ali, correto? O que é que eu tenho, então, de início e de final dela? De início eu tenho esses dois caras aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui são meus reagentes, meu início da reação. Esse aqui são os meus produtos. Então o que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho que ter energia do final e descontar energia do início. Aqui ele está me dando a energia de formação de cada um deles, do L2O3, que é desse cara aqui, já está me dando energia, não tem por que decorar essa energia. E do MgO, do óxido de magnésio, aqui. Tá? Todas elas estão dadas em kilojoules. Então como é que vai ficar? Então vai ficar o seguinte, é final menos inicial. Tá? Então o que eu vou colocar? Vou colocar esse valor aqui. Uma vezes
menos 1670. Quer dizer o quê? O que é esse valor aqui? É meu valor final. Eu estou botando aqui, olha só. Menos 1670, botei aqui porque vezes 1, porque só tem aqui. Então, estou colocando aqui só 1, só para exemplificar, só para colocar aquele que é uma vez. Tá? E não tem nada aqui, por quê? Magnésio é uma substância simples? É. Sim, é um metal. Está no estado sólido? Sim. Então ele está no estado mais comum. Substância simples com energia zero. Por isso que não vai nem aqui. Tá? Então não vai aqui a energia dele. Então vai só a energia desse cara. Então por isso que a energia aqui ficou só desse cara aqui, porque esse aqui energia é zero. Ah, mas aonde diz que a energia é zero? Não diz, nunca vai te dizer que a energia é zero. Só tu olhar, é uma substância simples, está no estado comum, deu zero, acabou. Não tem porquê. Tá? Então aqui, ó, final, esse menos pertence à fórmula, ó, pertence a essa aqui. E o que eu vou ter do meu início? Tá? 3 vezes energia do óxido de magnésio, aqui menos 604. Daqui da mesma maneira, alumínio, uma substância simples, estado mais comum, então a energia é zero. Então, sempre que uma substância for comum, tá? E geralmente ela te indica quando não é no estado comum, está no estado alotrópico. Mas em geral, tu vai lembrar o seguinte, substância simples e tal, zero, tá? Não tem ali, não vai te dizer nunca energia que é zero. Então é só tu colocar ali zero, ponto. A partir daqui tu calcula, ficou o quê? Menos 1670 vezes 1, menos 3 vezes menos 604. O que eu vou ter? Vou ter esse aqui e eu vou ter menos com menos, mais. E aqui é só somar. No caso, eu vou ter 142 kJ, que é a minha resposta. Tá? Então é só tomar cuidado com a substância simples e a sua energia zero. O resto vem tabelado, não tem como decorar isso aqui, então não decora. Então é fornecido sim essa energia para vocês. Ou uma tabela para vocês procurarem, ou é fornecido direto num problema para vocês. Então aqui, ó, sendo o ΔH de formação do óxido de ferro 3, o que está acontecendo aqui? Está me dando energia, só que agora ele está me dando, está escrevendo, está me dizendo o que é o óxido de ferro 3, o óxido de ferro 3, esse cara aqui, esse último aqui, tá? É igual a menos 64,04 quilocalorias por mol. E o ΔH de formação do óxido de ferro 3, tá? É igual, óxido de ferro 2, eu li 3, óxido de ferro 2 esse aqui, o 3 esse aqui. Então, igual a menos 196,5 quilocalorias por mol. O que tem que fazer? A mesma coisa que a gente fez no outro. Final menos inicial. Tá? O que eu vou ter? Esse cara aqui não é oxigênio? Não é uma substância simples? Sim, então esse cara aqui eu já sei que é zero. Que não vai usar. Vou usar só esses dois. Então, o que eu vou ter? Final, né? Óxido de ferro 3, energia do óxido de ferro 3. Então, eu vou ter o quê? Menos 196,5, menos da fórmula, duas vezes, menos 64,04. Então agora é só calcular e ser feliz. A partir daqui é só matemática. Tu vai aqui, ó, calcular uma vez, duas vezes aqui, menos com menos, mais. Então a gente já sabe que o resultado é negativo, que dando o quê? Menos 68,4 quilocalorias por mol. Tá? Olha outro aqui, outro exemplo. Tá? Tendo aqui, mesma ideia que a gente vai ter, ó. Só mudou a maneira. Como é que a gente vai fazer aqui? Final menos inicial, nós já sabemos que esse aqui é zero, né, porque é uma substância simples, é H2, só tem um. Esse aqui não é simples, por quê? Porque não é CO de cobalto, é carbono e oxigênio, é monóxido de carbono, tanto que ele tem energia. H2O, vapor, está aqui energia. CH4 está aqui, então o único que é zero é esse aqui, que é o H2. Tá? Então o que a gente tem? Final, que é esses dois aqui, no caso, só que esse aqui é zero. Então fica menos 108, menos da fórmula, que a gente vai ter? 75, menos 75, menos 277. Então a gente vai ter esse aqui, ó. Então o que a gente tem? Isso aqui é operação clássica, né? Tu tem sinais iguais, então tu soma e mantém o sinal. Não tem multiplicação aqui, então não tem por que mudar um sinal. Então, tu tem aqui, ó, menos 108, menos 372. Menos com menos mais. Agora sim tu muda o sinal. Agora sim nós temos 254 de resultado e acabou. Aqui é a mesma ideia, mesmo tipo de problema. Olha só o que a gente vai ter. Final menos inicial. Aqui, nenhum dos dois substância simples. Aqui não é simples. Opa, aqui é simples, é oxigênio. Então esse é zero. Então, o que a gente vai ter? Duas vezes, daí a gente procura lá do CO2, né? Que é menos 393,3.
Aqui, do H2O, no caso líquido que a gente tem, que é menos 285, né? E a gente tem aqui menos da fórmula. E por último, que a gente tem lá o C2H2, 226,5. Então, o que a gente tem? A gente tem daí fazer a multiplicação. Temos todos eles negativos, então nosso resultado é negativo. É só somar todo mundo, menos 1.298,6. Tá? Agora, o que a gente vai ter? Calor de combustão. Energia liberada na combustão completa de um mol de determinada substância. Então, é quando a gente está ocorrendo a queima, no caso, de um mol de uma substância. Então, o exemplo que a gente tem aqui, tá? Isso aqui é outra parte da matéria. Então, o que a gente tem aqui, olha só, nós estamos ocorrendo a queima, tá? Do H2. O H2 está queimando. Isso aqui é queima, combustão. Queimando com oxigênio. Tá? Formando H2 líquido. E aqui liberou menos 68 kJ. Tá? Que da mesma forma, a gente queimou grafite. Formou CO2. Liberou menos 393,1 kJ. Tá? Então, o calor liberado da combustão de um mol de metano, tá? Metano é esse cara aqui, é 212 quilocalorias. Quando 80 gramas de metano são queimados, a energia liberada é. Ou seja, a gente tem que ver quanto é que foi utilizado. Então aqui a gente tem o quê? Os dados que cada carbono vale 12 e o hidrogênio vale 1. Então como é que a gente vai ter? Tá? Então 1 mol libera 212 quilocalorias. Então aqui, 1 mol, ó, o calor liberado na combustão de 1 mol de metano é 212 quilocalorias. Então tá aqui o cara está dizendo, 1 mol de CH4 libera 212. Beleza. Agora, quanto é 1 mol de metano? Quanto é 1 mol? Tá? 1 mol de metano, a gente vai ter que calcular aqui, porque cada carbono é 12 e hidrogênio é 1. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 12, porque eu tenho um carbono, e 4 Hs, cada H vale 1. Então, eu tenho 16 gramas. Tá? Então, eu posso, em vez disso, botar 1 mol de metano, eu boto por 16 gramas. Então, a cada 16 gramas libera 212. 80 é X, regrinha de 3. Então, tu tem ali, ó, 16 vezes X, 212 vezes 80. Então, como é que fica? E tu faz ali, ó, x igual, tá? 16.960 dividido por 16, que deu 10.060 quilocalorias. Respostinha A, tá? Esse aqui. A entropia de combustão completa da sacarose, então tá me dando ali sacarose, tá? É menos 5.635 kJ a 25 graus e 1 atm, sendo CO2 e H2O os únicos produtos da reação. Utilizando esses dados e sabendo que a entropia padrão de formação é menos 394 kJ por mol CO2 e a entropia padrão de formação é menos 236 kJ por mol, né, de H2O, responde as seguintes questões. A reação de combustão de sacarose é endo ou exotérmica? E quem a gente vai ter? É exotérmica, porque toda reação de combustão, a gente tem o quê? É exotérmica. Então aqui, escreva a equação química balanceada da reação de combustão da sacarose sólida. Então, o que a gente vai ter? Toda combustão, tu vai fazer o quê? Tu tem lá a tua sacarose, vai sempre adicionando oxigênio, dá o quê? CO2 e água. Isso aqui é o padrão. Sempre que tu tiver um composto de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Quando fala que combustão é tu adicionar oxigênio, o resultado sempre vai ser CO2 e água. Agora, quanto de CO2 e quanto de água? A gente já fez exercício desse tipo, que é o quê? Um balanceamento simples, tá? Então, tu tem 12 carbonos, né? Da sacarose. Então, tu vai ter o quê? 12 do CO2. Depois, o que tu vai ter? Tu tem ali, dos hidrogênios, tu tem 22 hidrogênios, né? Ali no H2O, tu vai ter o quê? 11, porque é 11 vezes 2, dá os teus 22. E por último, agora ajustamos os oxigênios. Nós temos quantos oxigênios do lado dos produtos? Nós temos aqui, ó, 12 vezes 2, 24. 11 vezes 1, mais 11. Então, 24 mais 11, nós temos que
o número certinho que a gente tem que descontar, porque 11 a gente vai descontar daqui, porque eu tenho 11 aqui. E o que que sobra? Sobra 24 daqui, oxigênios, que eu vou ter que multiplicar por 2. Então, por isso que deu 12 aqui, tá? Calcule a entalpia de formação da sacarose sólida a 25 graus. Agora sim, nós temos a reação. Tendo a reação, a gente vai fazer o quê? Final menos inicial. O que que eu tenho no meu final? Tá? No meu final, eu tenho esse cara aqui e esse cara aqui. Só que esse aqui, olha só, 12 vezes menos 394 e 11 vezes 396. Só que esse cara aqui eu não sei, mas eu sei que toda a minha reação dá menos 5.635. Então, por isso que meu ΔH eu já te dei de resultado. Então, olha só, o ΔH, cadê aqui? Aqui, ó, o ΔH já está aqui. O cara sabe o final, mas não sabe o inicial, que é apenas esse aqui. Esse aqui é zero porque é a substância simples. Então, o que que faz? Esse aqui, tu vai ter o ΔH, tu vai ter o teu final e o teu inicial tu vai descobrir. Então, é só isolar uma variável. Então, tu vai ter o quê? Os valores todos multiplicados, tu vai somar os 4.728 e o 3.146, tá? E tu vai fazer o quê? Tu vai isolar ele, né? Tu vai isolar o ΔH final, né? Ficando menos 2.239 kJ por mol, tá? Uma das últimas partes que a gente vai trabalhar é a chamada energia de ligação, tá? Energia de ligação é o seguinte: existe energia que tu vai absorver, energia que tu vai liberar. Toda vez que tu rompe uma ligação, tu precisa absorver energia para romper essa ligação. Toda vez que tu forma uma ligação, ele libera energia porque ele fica mais estável, tá? Então é isso o principal que tem que entender. E toda vez que tu for quebrar uma ligação, tá? O composto ele tem que absorver energia, porque tu tem que, para te quebrar a ligação, tu vai consumir uma energia. Então tu precisa absorver, tá? E já ao contrário, para te formar uma ligação, quando tu forma uma ligação, tu vai liberar, porque quando todos os elementos quando formam uma ligação, eles ficam o quê? Mais estável. Quanto maior a estabilidade, menor a energia que o cara tem. Então o cara ligou, ficou mais estável, então ele baixou energia. Então tu perde energia toda vez que tu forma a ligação. Então aqui, a melhor maneira para entender é o seguinte: tu tem essa reação química, tá? Essa aqui. Então o que acontece? A melhor maneira para te trabalhar com essa reação é tu trabalhar com as ligações abertas. Como assim? Assim. A do HCl é o H ligado com Cl. A do F2 é o F contra o F. A do HF é o H junto com F. E a do Cl é Cl com Cl. O que tu tem que saber? Do lado dos reagentes, desse lado aqui, que eu tenho, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando essas ligações, estou rompendo todas elas. Então esse lado daqui tem que fazer. Esse lado aqui tem que absorver energia. Esse cara que eu estou formando. Então esse lado aqui tem que liberar energia, tá? Ou seja, esse lado aqui vai ser um lado que vai ser sempre positivo. Esse lado aqui é um lado que vai ser sempre negativo. Então olha só. Rompeu aquela ligação do HCl. Então, pode dizer que tem 431,8, só que tem 2 dele, então é 2 vezes. Rompeu a do F2, que é 153,1. Então, ficou esses dois valores, tá? Lembra que, como lado do reagente, eles são positivos. Então, ficando mais 1016,7. E do outro lado, agora, vamos lá, lembrando que o outro lado é negativo, tá? Por quê? Porque está formando ligações. Começamos rompendo o H, aliás, formando o H e o F. Então, é 563,2, só que eu tenho 2 deles. O próximo que eu tenho é a formação do ClCl, que é 242,6. Ali eu tenho 1.126,4 mais 242,6, dando o que de resultado? Menos 1.369. Um ΔH é só tu juntar os dois. Tu não faz final mais inicial, tu só junta. Tu absorveu tanto e tu perdeu tanto. No caso, eu absorvi 1.016,7.
Perdi 1.369. Quanto é que fica o teu balanço geral? Tá? Olha, eu mais perdi do que ganhei. Então, o que é que fica o teu ΔH? Teu ΔH fica negativo. Tá? Uhum. Então, ΔH negativo é uma reação de que tipo? Exotérmica. Tá? Então, ali, essa reação aqui, que primeira coisa que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é enxergar o tipo de ligação que está sendo rompida e formada. Tá? Então, o que eu vou ter ali? 3Cl. Cl2, que eu tenho Cl com Cl. Tá? E ali, NH3. Eu N com H, com outro H, com outro H. O H junto com o Cl e o N com uma ligação tripla com outro N. Então, isso aqui é a primeira coisa que tem que fazer, enxergar essa ligação. Agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou olhar de um lado. O que eu tenho que fazer? Ligação Cl com Cl. Lembra? Desse lado é o quê? Eu estou absorvendo, então é positivo. Então é positivo, tá? Então o que eu vou ter ali? Ó? 58 vezes 3. Depois vou somar com uma ligação, outra ligação e outra. Então eu vou ter o quê? Meus 93, que é do N com H, vezes 3, correto? Só que daí o que eu vou ter junto? Vezes 2. Então é vezes 6. Ué, mas como assim? Simples, olha só. Tu não tem essa energia vezes 1, 2, 3. Beleza? 3. Só que tu não está multiplicando por 2. Então quanto é que é 2 vezes 3? 6. Então tu pode multiplicar essa reação por 6 direto ou fazer vezes 3 e depois vezes 2, que é justamente a mesma coisa. Então tu vai ter esses valores, né? 174 e 558, e tu vai ter 732 quilocalorias desse lado aqui, no caso, que é o lado que tu tá quebrando as ligações, tá absorvendo, que é positivo sempre. Do outro lado, que a gente tem ali, no caso, tudo negativo, porque são onde estão sendo formadas as tuas ligações. Então, a formação do H com Cl, né? A gente tem lá 103 vezes 6, e ali meu N com outro N, 225. E como só tem ele, a própria ligação. Ali vezes 6 e mais 225. Menos 843. Lembra que esse lado é negativo porque o lado está liberando. Junta os dois, não faz final inicial. Não faz ali, porque ali é balanço de energia. Tu absorveu 732 e liberou 843. Então, teu balanço fica o quê? Negativo. Porque a tua reação, então, é exotérmica. Outro aqui de novo, tá? Mesmo padrão, mesmo pensamento. Vamos primeiro enxergar as ligações. O que eu tenho? Ó, a ligação do C2H4 é o quê? Ligação carbono com carbono e depois os hidrogênios ligados ali no carbono, tá? Ali que tá ali errado é tá naquele carbono, tá? Ó, esse cara aqui, ele pertence a esse carbono aqui, só foi um erro de configuração, tá? Depois ali, o que eu vou ter? Ó, rompeu essa aqui. Carbono, ligação dupla com carbono, tá? Na reação representada pela equação, no caso, então eu vou ter carbono e hidrogênio. Cada ligação carbono-hidrogênio é igual a 98,8. E aqui ele quer saber o valor da ligação dupla. Ou seja, ali é meu x. Ali é meu x. Bah, não sei quanto é que é. Tranquilo. Vamos fazer todos os outros. Ali é meu x. Aqui, aqui, aqui e aqui eu sei. Que é 98 e tem 4 delas. Então é aqui, desse lado aqui que eu vou ter é um x mais 4 vezes 98. Isso é o que eu tenho desse lado. O que eu vou ter de resultado? 542, né? Mais, no caso, que eu vou ter aqui de resultado 542, porque é meu ΔH que eu tenho aqui no final, meu 542. Meu 395 que eu tenho aqui de resultado, mais meu x tem que dar 542. Quanto é que é o x? É só tu isolar. Então o que tu faz? Por que eu não usei nem nada desse C, nem desse H? Substância simples, no caso ali, as energias a gente não utilizou, né? Porque energia foi zero. Então aqui, x igual a 542 menos 395, deu 146,8. Tá? Então, ó como é que foi montado. Rompeu essa C, ligação dupla com carbono. Não sei o valor dela. Botou x.
mais 4 vezes 98, porque essa e essa. Então daí demos 98. Eu sei que a variação disso aqui tudo é 542, tá? Desse cara aqui eu não levei em consideração, tá? Não me interessou. Por quê? Porque ele não vai entrar no balanço geral de energia. E aqui é só fazer o cálculo e isolar o meu x. E agora o último aqui. O gás cloro. No caso fala ali que ele é tóxico e tal. E daí tu quer saber o quê? Quer saber o valor de ligação da reação, tá? Então o que a gente vai ter? Em primeiro lugar, já tem ali a reação, né? O Cl2 mais H2O mais HCl mais HCl. Já tem aqui cada ligação. O Cl2 é Cl com Cl. O H2O é H com O e outro H com O. Não, O com H e H com O é a mesma porcaria. HCl, H com O e o Cl com O. Ou O com Cl, tanto faz. Tá? Então o que a gente vai ter? Então, de um lado, rompeu uma vez 243 e aqui duas vezes 464, porque eu tenho H com O e H com O de novo. Tá? Não tem diferença O com H e H com O, não tem a mesma coisa. E aqui 243 mais 928 deu 1171 de um lado. Do outro lado eu botei o quê? Formação, então, daquele HCl é 431 mais esse cara aqui 464 e o outro cara 205. O que eu botei do outro lado? 471 mais 464 mais 205. Somando tudo, lembra que é negativo. Menos 1.100. Então, tu absorveu 1.171 e liberou 1.100. Então, o que acontece? Eu mais absorvi do que eu perdi. Então, eu vou ter um resultado positivo de quanto? 71 kJ. Então, pessoal, por hoje a gente fica aqui. A gente vai deixar a última parte para uma aula 3 dessa aqui, senão fica muito pesado.